E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 2. 2 Timóteo, capítulo 2, vamos ler o verso 22, que diz assim: Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que com um coração puro invocam ao Senhor. Bom, eu acabei de ler aqui 2 Timóteo capítulo 2, precisamente o versículo 22, onde Paulo vai dar uma série de conselhos para Timóteo, que é um dos seus filhos na fé e que agora vai ter uma grande incumbência, uma grande responsabilidade, que é liderar e assumir o ministério episcopal. Agora Paulo vai dar um conselho a Timóteo e precisamente ele vai dizer algumas coisas interessantes para Timóteo. Dentre elas ele vai dizer: foge do desejo da sua mocidade. Esse não é o único conselho. Se você ler o capítulo 2, capítulo 1, na verdade todo o contexto está envolvido de conselhos que Paulo está dando para Timóteo. Porque Timóteo é um jovem, ele está iniciando, começando o seu ministério. É uma responsabilidade pastoral muito grande sobre Timóteo. E agora Paulo faz questão de preparar o caminho para Timóteo, despertar Timóteo diante de algumas situações que poderiam acontecer, porque Paulo já tinha mais experiência, já tinha vivido mais esse exercício no ministério, e agora vai dar alguns conselhos práticos para Timóteo. E eu separei o versículo 22 para a gente meditar em algumas palavras que ele disse. A primeira é essa: foge também dos desejos da mocidade. Olha o conselho que Paulo está dando para esse jovem: foge dos conselhos, foge dos desejos da sua mocidade. Não seja envolvido pelos impulsos da sua mocidade, né? É um conselho de grande valia para Timóteo, para que Timóteo não seja influenciado pelo tempo que ele está vivendo. Que a idade dele, que o fato dele ser novo, não influencie ele em entrar em caminhos errados, em decisões erradas. Então, o conselho de Paulo é muito prático, mas é muito importante. Foge dos desejos da mocidade, porque Paulo sabia que a mocidade tem seus impulsos, a mocidade tem seus desejos. E Paulo manda com que Timóteo venha fugir, não permanecer, né, mas fugir, não ficar alimentando sentimentos ou desejos que poderiam destruir o ministério dele, né? E esse conselho serve também para nós também, porque se você passa a tua vida inteira alimentando os desejos da sua mocidade ou os desejos do seu coração, certamente esses desejos vão te levar para caminhos pecaminosos, para caminhos de destruição. Por quê? Porque o corpo, carnalmente, ele vai tentar te distanciar de Deus. Você sabe que existe uma batalha constante entre a carne e o espírito, né? E constantemente essa carne, ela vai tentar prevalecer sobre as coisas espirituais. E é por isso que eu não posso deixar com que os meus desejos me dominem. Eu não posso deixar com que as minhas vontades, os meus desejos da mocidade venham me dominar. Então é um conselho prático de Paulo a Timóteo, dizendo: Timóteo, cuidado com a mocidade, cuidado com os desejos que você tem, cuidado com os impulsos que você tem, cuidado porque esses desejos vão destruir você. Então foge desses desejos, não permaneça neles. Perceba, não é lute com os desejos, não foge dos desejos, sabe? Foge. Não, existem coisas na sua vida que você precisa aprender a fugir, entende? Existem coisas na sua vida que você precisa aprender a pegar suas coisas, e meter o pé. Porque tem coisa que, se você ficar conversando com desejo, batendo papo com pecado, conversando com pecado, você cai. Isso te leva à queda, te leva à destruição. Então, a gente precisa conhecer os nossos limites para fugir
daquilo que possa nos levar para um caminho de destruição, de tragédia e de pecado. A gente precisa guardar essa palavra a ponto de entender que os desejos da mocidade, eles vão tentar nos distanciar de Deus. Não só os desejos carnais, mas também os impulsos da mocidade. Quando você é novo, você é imaturo, você ainda não aprendeu muita coisa, você ainda não aprendeu nada da vida, nem como se posicionar de uma forma mais equilibrada. Então o conselho de Paulo para Timóteo primeiro é esse: foge dos desejos da mocidade. Você vai ter uma grande responsabilidade, você vai ter um grande ministério, você vai ter uma grande missão, e uma das coisas que vão tentar te derrubar no meio do caminho é a mocidade. São os desejos que você pode ter na sua juventude, sabe? De fato, Timóteo, desde o início, sempre foi um jovem separado por Deus, e o próprio Paulo incentivou outras vezes a mocidade de Timóteo, e dizendo que ele era um jovem separado, um jovem que tinha usado a mocidade para orar e para buscar o Senhor. Mas o fato dele buscar e ser um exemplo de homem de Deus, ou alguém que seja como tenha referência, não significa que ele não tenha desejos, não significa que ele não tenha vontades, não significa que não possa existir impulsos com intenção de levá-lo para longe de Deus. Paulo sabe disso, por isso desperta Timóteo, para que os desejos da mocidade não o influenciem a queda. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça. Aí Paulo agora vai dar uma direção para Timóteo, né? Primeiro foge, agora segue. Primeiro você vai fugir disso aqui, porque isso aqui é perigoso para te levar à queda. Segundo, segue a justiça. Faça o que é justo. Caminhe no caminho da justiça, porque o teu Deus é um Deus de justiça. O teu Deus é um Deus que tem sede de justiça. O teu Deus é um Deus que se manifesta no meio da justiça. Na verdade, em questão da sede, a Bíblia fala que bem-aventurado é aqueles que têm fome e sede de justiça, né? Porque o nosso Deus é um Deus que age na justiça, que se manifesta com a justiça, porque Ele é um Deus justo. Então, se tem uma direção para você, Timóteo, anda na justiça. Faz o que é reto. Não seja injusto com as pessoas, não haja de maneira errada com as pessoas, não haja de forma ruim com as pessoas, não haja de uma forma desequilibrada com as pessoas. Seja justo, tenha uma direção justa. Segue a justiça, a fé também. Ande na justiça, ande na fé e ande na caridade. 3 características interessantes que ele pede para Timóteo, né? Ande na justiça, ande na fé. Por quê? Porque não faz sentido nenhum você assumir uma grande responsabilidade ministerial como essa e você não andar pela fé. Você precisa caminhar pela fé. Você precisa se envolver em fé. Você precisa agir por fé, andar por fé, viver por fé. O seu comportamento precisa ser baseado na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Timóteo, o que vai direcionar os seus passos é a fé. Você vai andar por fé. Você não vai andar pela razão, você não vai andar pela lógica, não vai ser pelo aquilo que as pessoas falam, pelo aquilo que as pessoas dizem, pelo aquilo que as pessoas comentam, pela opinião dos outros. Você vai andar pela fé. Terceira característica, Timóteo, você tem que ter na sua vida caridade. Caminhe com caridade. Seja alguém que tenha hospitalidade. E não vai sair a palavra. Seja alguém que seja hospitaleiro. Seja uma pessoa que haja com caridade. Seja uma pessoa que haja com amor. Ajude o próximo. Ajude a necessidade do outro. Ajude aquele que precisa, né? Então, Paulo está dando uma direção para Timóteo. Primeira direção, anda com justiça. Segunda direção, tenha fé. Terceira direção, anda na caridade. Faça pelo próximo. Isso aqui tem tudo a ver com o Evangelho, né? Porque o Evangelho não é você pensar somente em você. O Evangelho te faz pensar no outro. O Evangelho te faz compartilhar com o outro. O Evangelho te faz ajudar o outro.
O Evangelho nos cobra, nos confronta todos os dias para que a gente não viva somente para nós mesmos, mas para que a gente viva para compartilhar do amor, da misericórdia, da bondade com o próximo. Ser caridoso é ajudar aquele que precisa, aquele que necessita, aquele que precisa de alguma forma, e a gente ajuda não esperando alguma coisa em troca, mas ajuda porque tem essa característica de caridade, de ajudar aqueles que precisam. Então, Timóteo, foge dos desejos da sua mocidade. Segundo, anda na justiça. Terceiro, anda por fé. Quarto, segue na caridade, faça o bem. Você não vai fazer bem só aqueles que te fazem bem, aqueles que te amam, aqueles que ajudam você. Não, você vai estender a mão para todos, inclusive aqueles que te perseguem, né? Jesus falou isso para os discípulos. Eu, porém, vos digo, não amar somente aqueles que te fazem bem, os que te amam, mas amar os seus inimigos. Foi Jesus que ensinou isso. A amar aquele que nos persegue, aquele que quer o nosso mal, né? E ele continua dizendo, e a paz com os que, com um coração puro, invocam a Deus. Então você vai caminhar também em paz com todos os seus irmãos, com aqueles que buscam ao Senhor, aqueles que guardam a palavra, aqueles que buscam a Deus. Você vai caminhar em paz, você vai promover paz, você vai ser um pacificador, você vai promover a paz, você não vai deixar com que confusões se alastre, você não vai deixar com que discussões que não geram nenhum tipo de produtividade cresça, aumente. Pelo contrário, você vai agir pela paz, vai trabalhar pela paz. Pai, nós ouvimos a Tua palavra que serve como instrução para o nosso coração. Como é bom aprender da Tua palavra, como é bom ouvir a Tua voz, como é bom entender que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Obrigado pela oportunidade que temos de ouvir a Sua palavra. Eu oro te pedindo que o Senhor abençoe essa pessoa, que o Senhor venha visitar a casa dela, a família dela e conceder a ela um dia sobrenatural. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, querido, que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Deus falou com você, recebeu essa palavra, aprendeu mais um pouquinho, concorda que tem mais gente que precisa ouvir dessa palavra, então me ajude a pregar a palavra de Deus. Clica aqui embaixo nessa setinha torta que tem do YouTube e manda para um amigo, para um colega no Facebook, no WhatsApp, manda para geral, para que mais pessoas recebam a palavra do Senhor Jesus. Se você quiser se tornar membro desse canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro. Clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério. Quando você se torna membro, você recebe um conteúdo exclusivo desse canal, vai ter direito à prioridade e à resposta nas lives que tem acontecido por volta dos domingos, lá nas 10h40 mais ou menos da noite, que a gente faz a live. Quando você comenta aqui embaixo, aparece também um selozinho do lado do teu nome, que é bem legal, que mostra quanto tempo você está ajudando aquele canal. Tem selo vermelho, verde, amarelo, é bem bacana. Fora tudo isso, você se torna um apoiador desse canal, alguém que está nos ajudando a continuar propagando a palavra aqui no YouTube. Ah, pastor, eu não queria ser membro, mas eu queria de alguma forma deixar uma semente na sua vida. Mãe de Paz tem sido maravilhoso, esse ministério tem impactado o meu coração, só Deus sabe o quanto esses devocionais têm me abençoado muito, e eu queria de alguma forma deixar uma oferta na sua vida. Como é que eu faço? Aqui do lado tem o nosso QR Code, aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar fazendo para estar realizando aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Se você acha que vale a pena incentivar a propagação da palavra de Deus aqui na internet, faça isso com alegria, com amor, porque Deus tem abençoado a sua vida. Te aguardo aqui amanhã, às 6 horas da manhã, no Manhã de Paz, com uma palavra poderosa para o teu coração, e fica com essa palavra na sua alma. Ei, Timóteo, foge dos desejos da sua mocidade. Não confia na sua carne. A sua carne é perigosa. Por mais que você alimente seu espírito, você esteja preparando o seu espírito para tanta coisa, a sua carne continua sendo fraca. Não brinca com a sua carne, foge dela, porque os desejos podem te levar a um caminho de derrota. Segue a sua vida na justiça, na fé, na caridade e viva em paz com todos. Até amanhã.